Reunião extraordinária do dia 19 de dezembro de 2023. Convido a vereadora Laura para secretária da mesa e convido o vereador Dinei Mendes para vice-presidente. O Chuchu. Você vai ter que fazer a chamada, por favor. Isto. Das 17. Depois vai sendo. Solicita a secretária que faça chamada nominal dos vereadores, conforme prevê o artigo 116, inciso 1 do Regimento Interno. Enivaldo Pereira da Silva. Ausência justificada. Igor Jordano Ribeiro Silva. Presente. João Vaz de Oliveira. Presente. Júlio César Moraes Gontijo. Laura Luiza Oliveira Melo Vacaro, presente. Luiz Ricardo de Oliveira Dias. Mayra Betânia Braz de Queiroz. Múcio Moreira. Presente. Rodrigo Alves dos Santos. Presente. Rubens Donizete de Araújo. Presente. Valdinei Cunha Mendes. Presente. Fiquemos de pé para ouvirmos a leitura de um versículo bíblico e a oração do Pai Nosso ofertados pelo vereador Rodrigo. Toda sabedoria vem do Senhor Deus. Ela sempre esteve com ele. Ela existe antes de todos os séculos. Quem pode contar os grãos de areia do mar, as gotas de chuva, os dias do tempo? Quem pode medir a altura dos céus, a extensão da terra, a profundidade do abismo? Quem pode penetrar a sabedoria divina, anterior a tudo? A sabedoria foi criada antes de todas as coisas, a inteligência prudente que existe antes dos séculos. Pai nosso, que estais no céu, Caso algum vereador deseje fazer alguma outra oração, o espaço está livre. Havendo quórum e sob a proteção de Deus e em nome do povo de Carmo do Paranaíba, declaro abertos os trabalhos às 17h18. Conforme prevê a nossa lei orgânica, no artigo 79, parágrafo 2º, fala que se decorrer prazo sem liberação,
o projeto será obrigatoriamente na ordem do dia para que se ultime sua votação, sobrestando a deliberação quanto aos demais projetos. Isso aqui refere-se à questão do trancamento de pauta, que nós tínhamos aqui um veto para ser analisado. Então, a lei determina que ele tem que ser incluído na reunião subsequente, que é essa reunião que nós estamos abrindo agora. Então, por questão legal e regimental, eu preciso colocar o veto em análise, depois para a gente prosseguir com a pauta da nossa reunião. Então, a partir deste momento, passaremos à segunda parte da ordem do dia. Na segunda parte, discussão e votação das matérias legislativas. Solicita a secretária Laura que faça a chamada nominal para a ordem do dia. Enivaldo Pereira da Silva, ausência justificada. Igor Jordano Ribeiro. Presente. João Vaz de Oliveira. Presente. Júlio César Moraes Gontijo. Presente. Laura Luiz Oliveira Melo Vacaro, presente. Luiz Ricardo de Oliveira Dias. Mayra Betânia Braz de Queiroz. Múcio Moreira. Presente. Rodrigo Alves dos Santos. Presente. Rubens Donizete de Araújo. Presente. Valdinei Cunha Mendes. Presente. Consulta o plenário para passarmos à apreciação e votação da mensagem de veto apresentada. O plenário concorda? Mensagem de veto número 20 de 2023. Solicita a secretária que faça a leitura da mensagem de veto de número 20 de 2023, que dispõe sobre veto integral à proposição de lei 1016, de 30 de outubro de 2023, originária do projeto de lei 117 de 2023, de autoria da vereadora Mayra, que autoriza o Poder Executivo a criar o Centro de Referência à Mulher no âmbito do município de Carmo do Paranaíba e da outras providências. O plenário dispensa a leitura. De conformidade com inciso 1, artigo 72, combinado com o artigo 73 do Regimento Interno e portaria formada, foram designados os vereadores Luiz Ricardo, Enivaldo e Laura, que irão ofertar parecer sobre os vetos. Aqui no caso, o substituto do Luiz é o Igão e o do Enivaldo é o Júlio, então vai dar certo. Solicito que o relator, Júlio, que faça a leitura do parecer pela manutenção ou pela rejeição do veto em plenário. Senhor presidente, nós vamos opinar pela rejeição do veto. Coloco a mensagem de veto número 20 de 2023. Peraí, desculpa. Voto do vereador Júlia pela rejeição. Vereador Igor. Rejeição do veto. Vereadora Laura. Manutenção do veto. Coloca a mensagem de veto número 20 de 2023 em discussão única. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Senhor presidente. Vereador Vaz. Gostaria de só fazer a leitura de 2 parágrafos aqui da mensagem de veto número 20, que a mensagem fala o seguinte: em primeiro ponto, deve-se destacar que o projeto de lei possui vício de iniciativa e legalidade conforme artigo 76 da Lei Orgânica sobre a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo quanto ao oferecimento de serviços públicos, organização administrativa e atribuições dos órgãos administrativos municipal. Ainda é criado pelo Poder Legislativo despesas para o Poder Executivo e trata ainda de serviço público sem a correspondente dotação orçamentária. Nesse mesmo diploma legal, observamos o artigo 88 da Lei Orgânica Municipal, que trata-se da competência privativa do prefeito, o inciso 13, dispor, na forma da lei, sobre a organização e atividade do Poder Executivo,
a supracitada proposição, cria os serviços e altera a estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social de forma arbitrária, sem considerar os serviços que já estão à disposição da população e a equipe mínima necessária para a prestação dos serviços já disponíveis. Só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador João Vaz. Mais algum vereador? Coloca a mensagem de veto de número 20/2023 em votação secreta, nos termos do parágrafo 4º do artigo 80 da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 229 e 230, com o inciso 3 do artigo 209 e parágrafo único do artigo 213 do Regimento Interno. Havendo quórum e estando prontas as cédulas de votação, convido 2 vereadores para servirem como fiscais escrutinadores no processo de verificação e distribuição das cédulas, recepção e apuração dos votos. Designo os vereadores Igão e Júlio para servirem como fiscais escrutinadores. Durante toda a reunião, solicito o secretário, no caso a secretária e escrutinadores, que proceda à verificação da regularidade das cédulas, rubricando no verso e distribuindo-as aos vereadores. Secretário, Laura. Ô, Laura, tem que rubricar, inclusive, nas costas dessas aí, que vão ficar sem voto. Pedido, não sei se ele rubricou já também. Solicito à secretária que faça chamada nominal dos vereadores para votação. Ao ser chamado, o vereador deverá dirigir-se à mesa de votação e logo após colocar o seu voto na urna. Enivaldo Pereira da Silva, faltou Igor Jordano Ribeiro Silva. João Vaz de Oliveira. Júlio César Moraes Gontijo. Laura Luiz Oliveira Melo. Luiz Ricardo Oliveira Dias, Mayra Betânia, Brás de Queiroz, Múcio Moreira. Rodrigo Alves dos Santos. Rubens Donizete de Araújo. Valdinei Cunha Mendes. Solicito que a urna seja aberta e os votos sejam contados. Os escrutinadores deverão dar ciência ao plenário da coincidência entre o número de votos e o número de votantes. Os escrutinadores deverão fazer a apuração dos votos. O secretário ou um dos escrutinadores
deverá ler em voz alta a opção contida no voto. Os escrutinadores farão as anotações e, obtido o resultado da votação, o mesmo deverá ser apresentado a mim para proclamação. Senhor presidente, 5 votos pela manutenção do veto, 3 votos pela rejeição do veto e 3 cédulas que são dos vereadores ausentes que nós vamos entregar para o Dr. Guilherme. Diante do resultado, declaro a mensagem de veto número 20 de 2023 mantido por 5 votos pela manutenção, 3 votos pela rejeição, nenhuma abstenção em turno único. Informo aos senhores vereadores que o resultado da mensagem de veto será encaminhado ao conhecimento do chefe do Poder Executivo. Se algum vereador desejar fazer uso da palavra, o espaço está livre pelo prazo regimental. Desculpa. Isso aqui é porque eu estou seguindo o roteiro do veto. Como nós estamos na de 5h30, nós vamos continuar a reunião, só porque a gente tinha que votar primeiro o veto. Agora a gente passa para nossa parte da pauta das 5 horas. Solicita a secretária que faça a leitura da ordem do dia, da reunião das 17, que nós não fizemos, né? Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 03 de 2023, de autoria da mesa diretora, que altera a redação dos artigos da Lei Orgânica Municipal para apreciação em segundo turno e redação final de votação. Projeto de resolução legislativa número 9 de 2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba para apreciação em segundo turno e redação final de votação. Projeto de lei ordinária número 114, de autoria da vereadora Mayra, que dispõe sobre as diretrizes para ações de promoção da dignidade menstrual e fornecimento gratuito de absorventes higiênicos no município de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, e dá outras providências para apreciação em primeiro e segundo turno e redação final de votação. Projeto substitutivo número 5 de 2023, de autoria dos vereadores João Vaz, Laura, Rodrigo, Rubens e Voldinei, que dispõe sobre as diretrizes para as ações de promoção da dignidade menstrual e fornecimento gratuito de absorventes higiênicos nas escolas públicas do município de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, e dá outras providências. Projeto substitutivo número 6 de 2023, de autoria da vereadora Mayra, que dispõe sobre as diretrizes para as ações de promoção da dignidade menstrual e fornecimento gratuito de absorventes higiênicos nas escolas públicas no município de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, e dá outras providências para apreciação em turno único de votação. Projeto de lei ordinária número 138 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui o Programa Municipal de Incentivo no Empreendedorismo Feminino no âmbito do município de Carmo do Paranaíba, no estado de Minas Gerais, e dá outras providências para apreciação em primeiro e segundo turno e redação final de votação. Projeto de lei ordinária número 139, de autoria da mesa diretora, que institui no âmbito do município de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, o Sistema Municipal de Saúde Escola, e dá outras providências para apreciação em primeiro e segundo turno e redação final de votação.
Projeto de Lei Ordinário número 146 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que define no âmbito do município de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, o valor para pagamento das obrigações de pequeno valor, RPV, nos termos do artigo 100, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal, e dá outras providências para apreciação em segundo turno de votação e redação final. Projeto de Lei Ordinária número 147, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre o reconhecimento das localidades rurais do município de Carmo do Paranaíba, que identifica e dá outras providências para a apreciação em segundo turno de votação e redação final. Projeto de Lei Ordinária número 148, de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo no município de Carmo do Paranaíba, Estado de Minas Gerais, a efetuar repasses financeiros de subvenções, contribuições e auxílios às entidades que menciona e outros auxílios financeiros a pessoas físicas para apreciação em segundo turno de votação e redação final. Projeto de Lei Ordinária número 129 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que estima receita e fixa despesa para o município de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2024, para apreciação em segundo turno de votação e redação final. Indicações. Indicação número 217 de 2023, de autoria do vereador João Vaz, Rubens e Voldinei, que indica que seja instalado um ar-condicionado na nova UBS de Distrito de Quintinos, para apreciação em turno único de votação. Indicação número 218 de 2023, de autoria do vereador Rubens, que indica que seja solicitado ao DR Minas Gerais, Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais, por meio de órgão responsável a poda das árvores nas laterais da rodovia LMG 743, trecho de Carmo do Paranaíba ao Distrito de Quintinos, e ainda que sejam refeitas as placas de sinalização da referida rodovia, para apreciação em turno único de votação. Indicação número 219 de 2023, de autoria do vereador Enivaldo, que indica que seja realizado o plantio de grama nos canteiros e a poda das árvores na Alameda das Mansões, bairro Jardim das Palmeiras, neste município de Carmo do Paranaíba, para apreciação em turno único de votação. Moções de aplauso. Moção de aplauso número 35 de 2023, de autoria do vereador Júlio, que deixa registrado seu aplauso à senhora Mariana Lima Veloso, para apreciação em turno único de votação. Moção de aplauso número 36 de 2023, de autoria dos vereadores Enivaldo, Maire e Múcio, que deixa registrado seu aplauso ao senhor Patrick de Andrade Braga, pelo terceiro lugar da etapa final do Campeonato Brasileiro, em São Bernardo dos Campos, São Paulo, para apreciação em turno único de votação. Moção de aplauso número 37, de autoria dos vereadores Enivaldo, Mayra e Múcio, que deixa registrado seu aplauso ao senhor João Pedro de Queiroz Brandão, pela classificação para a final do Campeonato Brasileiro de Karatê, disputado em São Bernardo dos Campos, São Paulo, para apreciação em turno único de votação. Moção de aplauso número 38 de 2023, de autoria dos vereadores Enivaldo, Mayra e Múcio, que deixa registrado seu aplauso ao senhor Nicolas Benjamin Mariano Silva, para apreciação em turno único de votação. Moção de aplauso número 39, de autoria do vereador Júlio, que deixa registrado seu aplauso ao senhor Ismael José de Andrade, para apreciação em turno único de votação. Moção de aplauso número 40, de autoria do vereador Júlio, que deixa registrado seu aplauso à Escola Municipal Dr. Júlio do Couto Gontijo, à Escola Estadual Antônio Atanásio e à Escola Municipal Professor Gaspar Braz de Araújo pelas premiações no 11º Prêmio da Região do Cerrado Mineiro, para apreciação em turno único de votação. Requerimentos. Requerimento número 30 de 2023, de autoria do vereador Luiz Ricardo, que requer informações referentes à relação dos cargos aptos para receber o pagamento de horas extras, bem como o respectivo relatório de pagamento de horas extras com indicação do nome do servidor, cargo, quantidade de horas extras pagas e data do pagamento no ano de 2023, para apreciação em turno único de votação. Requerimento número 31 de 2023, de autoria do vereador Luiz Ricardo, que requer informações referentes à adequação do município de Carmo do Paranaíba para o pagamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem,
para apreciação em turno único de votação. Somente, senhor presidente. Obrigado, vereadora Laura. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e a votação da pauta apresentada. O plenário concorda? Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação da proposta de emenda à Lei Orgânica número 3 de 2023. Essa emenda aqui eu vou pedir vista dela porque preciso aqui de dar uma aprofundada. Então, vou retirar a emenda 3. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do segundo turno do projeto de resolução legislativa número 9 de 2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação em segundo turno de votação o projeto de resolução legislativa número 9 de 2023, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba. Solicito que as comissões de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa, João Vaz, Igor e Júlia, apresentem seu parecer mediante a leitura pelo relator Igor para apreciação do projeto em segundo turno. Senhor presidente, Vereador queria Rodrigo. pedir vista também desse projeto de resolução legislativa, depois para a gente estar apreciando os dois, tanto Então, ele como a lei orgânica. Vista concedida ao vereador Rodrigo. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei número 114 de 2023. Plenário concorda? Sim. Coloque em apreciação em primeiro turno de votação. Primeiro turno de votação, projeto de lei 114, de autoria da vereadora Mayra, que dispõe sobre diretrizes para ações de promoção. Queria pedir vista desse projeto. Vereador Igor, tá vista concedida. Projeto 114 ao vereador Igor. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei número 138 de 2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei 138, chefe do Poder Executivo, que institui o Programa Municipal de Incentivo ao Empreendedorismo Feminino no âmbito do município de Carmo Paranaíba e da outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, Luiz Ricardo e Mayra. Vamos ver o substituto aqui. Então vai ser Rodrigo, Júlio e... Não, é a Laura. É a Laura e o Júlio. Solicito então que a Comissão de Legislação e Justiça, Rodrigo, Laura e Júlio, apresente o parecer para votação em primeiro turno. Favorável. Parecer favorável, presidente. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 138 de 2023 em primeira discussão. Coloco o projeto de lei 138 de 2023 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei número 138 de 2023 aprovado por 7 votos a favor, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção em primeiro turno. Informo os senhores vereadores que o projeto será encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração do parecer para apreciação e votação em segundo turno nesta reunião.
Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei número 138 de 2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação em segundo turno de votação o projeto de lei número 138 de 2023. Solicito que a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa, João Vaz, Igor e agora o Rubens, que substitui o Enivaldo. Então é o Rubinho, o Vaz e o Igão. Apresente seu parecer mediante a leitura para apreciação do projeto em segundo turno. Favorável. Parecer favorável. Rubinho. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei ordinária 138 em segunda discussão. Coloco o projeto de lei ordinária 138 de 2023 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei ordinária 138 de 2023 aprovado por 7 votos a favor, nenhum contrário e nenhuma abstenção em segundo turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação da redação final nesta reunião. Consulto o plenário para passarmos a apreciação da redação final do projeto de lei ordinária 138 de 2023 nesta reunião. O plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloco a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei 138 de 2023 em apreciação em turno único. O regimento interno prevê no artigo 193 a leitura integral do texto pela secretária. O plenário dispensa a leitura. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, o Júlio e a Laura, Rodrigo, Júlio e Laura, apresente seu parecer para apreciação do projeto em redação final. Parecer favorável. Favorável. Favorável, presidente. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloca a redação final da proposição de lei em discussão única. Coloca a redação final da proposição de lei em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declara a redação final da proposição originária do projeto de lei 138 de 2023, aprovada por 7 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção. Em turno único. Informo aos senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ou veto nos prazos da lei orgânica e do regimento interno. Consulto o plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei 139 de 2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei 139 de 2023, de autoria da mesa diretora, que institui no âmbito do município de Carmo Paranaíba o Sistema Municipal de Saúde Escola e da outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, Júlio e Laura, apresente seu parecer mediante a leitura para apreciação do projeto em primeiro turno. Favorável. Favorável. Parecer favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 139 de 2023 em primeira discussão. Senhor presidente, O vereador Vaz. gostaria de parabenizar a mesa diretora por esse projeto. A gente vê aí ao longo do ano esse caminhar da parceria do município de Carmo Paranaíba com a UFV Campus do Rio Paranaíba, e a gente vê que a estrutura de saúde da nossa cidade e também a Santa Casa deverá ser palco e parceiro para que os alunos do futuro curso de medicina da UFV possa vir capacitar aqui em nossa cidade. Então, parabenizar a mesa por esse projeto e torcer para que o ano que vem realmente o curso seja implantado e nossa Carmo Paranaíba e região contemplada com o curso de medicina.
Obrigado, vereador Vaz. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Eu, senhor presidente. Boa noite a todos. A gente sabe, quero também dar os parabéns à mesa por ter acolhido esse projeto, que o diretor da UFV esteve aqui, né, o Renato Ruas, trazendo essa oportunidade para a nossa cidade. Dentro do que eu sei, até ontem, Carmo do Paranaíba é o município pioneiro que está aprovando esse projeto, e para o cidadão ter certeza de que, a partir do momento que tiver instalado o curso de medicina lá no Rio Paranaíba, os estudantes vão poder estar vindo no Carmo, vão estar estagiando aqui, aprendendo aqui, por a gente ter a UPA, ter o SAMU e vários aí setores dentro da área médica que exige o curso. Então, assim, isso a sociedade também vai ganhar muito, que a gente consegue atender mais demandas. Então, assim, é um ganho muito grande com esse curso vindo lá para o Rio Paranaíba, e Carmo podendo estar contribuindo com essa faculdade ali, que eu considero ela nem é de Rio, ela é regional, de tanto que eles lá acolhem a nossa cidade muito bem para estar prestando o serviço aqui para a gente também. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Então, coloco o projeto de lei 139 de 2023 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 139 de 2023 aprovado por 7 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em primeiro turno. Informo os senhores vereadores que o projeto será encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração de parecer de mérito para apreciação e votação em segundo turno nesta reunião. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei 139 de 2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação em segundo turno de votação o projeto de lei 139 de 2023. Solicito que a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa, João Vaz, Igor e Júlio, apresente e a Comissão de Assistência Social, Educação e Saúde, Laura, Mayra e Igor, que no caso a Mayra vai ser substituída por Valdinei. Então, Laura, Valdinei e Igor, apresente seus pareceres mediante a leitura para apreciação do projeto em segundo turno. Favorável, senhor presidente. Parecer favorável nas duas Favorável. comissões. Favorável. Obrigado. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei ordinária número 139 de 2023 em segunda discussão. Coloco o projeto de lei ordinária 139 de 2023 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei ordinária 139 de 2023 aprovado por 7 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em segundo turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer, para apreciação da votação da redação final nesta reunião. Consulto o plenário para passarmos à apreciação da redação final do projeto de lei 139 de 2023 nesta reunião. O plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloca a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei ordinária 139 de 2023 em apreciação em turno único. O regimento interno prevê no artigo 193 a leitura integral do texto pela secretária. O plenário dispensa a leitura? Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, Júlio e Laura, apresente seu parecer para apreciação em redação final. Favorável. Favorável. Parecer favorável, presidente. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limita-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco a redação final da proposição de lei em discussão única. Coloco a redação final em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro a redação final originária do projeto de lei ordinário 139 de 2023 aprovada por 7 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em turno único. Consulta o plenário
para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei 146 de 2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei 146, de autoria do chefe do Poder Executivo, que define no âmbito do município de Carmo Paranaíba o valor para pagamento das obrigações de pequeno valor nos termos do artigo 100, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal e da outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo e o Rodrigo, Laura e Júlio, apresente o presente parecer para apreciação do projeto em primeiro turno. Favorável. Favorável, presidente. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 146 de 2023 em primeira discussão. Coloco o projeto de lei 146 de 2023 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 146 de 2023 aprovado por 7 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em primeiro turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação do segundo turno nesta reunião. Consulto o plenário para passarmos a apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei 146 de 2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação em segundo turno de votação o projeto de lei 146 de 2023. Solicito que a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa, João Vaz, Igor e Rubinho, apresente seu parecer mediante a leitura para a apreciação do projeto em segundo turno. Parecer favorável. Parecer favorável. Igão. Parecer favorável. Coloco o projeto de lei, aliás, o artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei ordinária número 146 de 2023 em segunda discussão. Coloco o projeto de lei ordinária 146 de 2023 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 146 de 2023 aprovado por 7 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em segundo turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação da redação final nesta reunião. Consulto o plenário para passarmos à apreciação da redação final do projeto 146 de 2023 nesta reunião. O plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloca a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei ordinária 146 de 2023 em apreciação em turno único. O regimento interno prevê no artigo 193 a leitura integral do texto pela secretária. O plenário dispensa a leitura? Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, Laura e Júlio, apresente o parecer para a apreciação do projeto em redação final. Favorável. Parecer favorável, presidente. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloca a redação final da proposição de lei em discussão única. Coloca a redação final em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro a redação final originária do projeto de lei 143 de 2023 aprovada por 7 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em turno único. Informo aos senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ou veto nos prazos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno. Consulto o plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei 147 de 2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação
Projeto de Lei 147 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre o reconhecimento das localidades rurais do município de Carmo do Paranaíba, que identifica e dá outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, Laura e Júlio, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator para apreciação do projeto em primeiro turno. Favorável. Parecer favorável. Parecer favorável, presidente. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei número 147 de 2023 em primeira discussão. Coloco o projeto de lei 147 de 2023 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 147 de 2023 aprovado por 7 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em primeiro turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado à comissão de mérito para análise e elaboração de parecer, para apreciação e votação em segundo turno nesta reunião. Consulto o plenário para passarmos a apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei 147 de 2023. Plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloco em apreciação em segundo turno de votação o projeto de lei 147 de 2023. Solicito que a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa, João Vaz, Igor e Rubinho, apresente seu parecer mediante leitura para apreciação do projeto em segundo turno. Parecer favorável. 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 O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei ordinária número 147 de 2023 em segunda discussão. Coloco o projeto de lei ordinária 147 de 2023 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 147 de 2023 aprovado por 7 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em segundo turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer, para apreciação e votação da redação final nesta reunião. Consulto o plenário para passarmos a apreciação da redação final do projeto de lei 147 de 2023 nesta reunião. O plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloca a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei ordinária 147 de 2023 em apreciação em turno único. O regimento interno prevê no artigo 193 a leitura integral do texto pela secretária. O plenário dispensa a leitura? Fica dispensada a leitura. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, Laura e Júlio, apresente seu parecer para apreciação do projeto em redação final. Favorável. Favorável. Parecer favorável, presidente. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloca a redação final em discussão única. Coloca a redação final da proposição em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declara a redação final da proposição originária do projeto de lei ordinário 147 de 2023, aprovada por 7 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em turno único. Informo aos senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ou veto nos prazos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno. Consulto o plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei 148 de 2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei 148 de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo do município de Carmo Paranaíba, Estado de Minas Gerais, efetuar repasses financeiros de subvenções, contribuições e auxílios às entidades que menciona e outros auxílios financeiros a pessoas físicas. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, Laura e Júlio, apresente o parecer para apreciação do projeto em primeiro turno. Parecer favorável. Favorável. Favorável.
O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limita-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloco o projeto de lei número 148 de 2023 em primeira discussão. Coloco o projeto de lei número 148 de 2023 em primeira votação. Quem tiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro projeto de lei 148 de 2023 aprovado por 7 votos a favor, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção em primeiro turno. Informo os senhores vereadores que o projeto será encaminhado à comissão de mérito para análise e elaboração, para apreciação e votação do segundo turno na próxima reunião. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei ordinária 129 de 2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação em segundo turno de votação o projeto de lei ordinária 129 de 2023, que estima receita e fixa despesas para o município de Carmo do Paranaíba, para o exercício financeiro de 2024. Solicito que a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa, João Vaz, Igor e Rubinho, e a Comissão de Assistência Social, Educação e Saúde, Laura, Educação e Saúde, aqui. Laura, Valdinei e Igor, e a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Indústria, Comércio e Agropecuária, Rubens, Igor e Júlio, apresente seus pareceres mediante a leitura para apreciação do projeto em segundo turno. Parecer favorável nas 3 Favorável. comissões, presidente. Favorável. Favorável, presidente. Parecer favorável, presidente, nas 2 comissões. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei ordinária número 129 de 2023 em segunda discussão. Coloco o projeto de lei ordinária 129 de 2023 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei ordinária 129 de 2023 aprovado por 7 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em segundo turno. Informo aos senhores vereadores que será encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer para a apreciação e votação da redação final nesta reunião. Consulta o plenário para passarmos a apreciação da redação final do projeto de lei 129 de 2023 nesta reunião. Plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloca a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei 129 de 2023 em apreciação em turno único. O regimento interno prevê no artigo 193 a leitura integral do texto pela secretária. O plenário dispensa a leitura? Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, Júlio e Laura, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator para apreciação do projeto em redação final. Favorável. Parecer favorável. Laura. Favorável, senhor presidente. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloca a redação final da proposição de lei em discussão única. Coloco a redação final da proposição de lei em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro a redação final da proposição originária do projeto de lei ordinária 129 de 2023 aprovada por 7 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em turno único. Informa aos senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ou veto nos prazos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei ordinária número 118 de 2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação em segundo turno
de votação o projeto de lei ordinária 118 de 2023, que dispõe sobre a autorização da doação de um terreno para a construção da sede do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Carmo do Paranaíba, IPSEM. Solicito que a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa, João Vaz, Igor e Rubinho, e a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Indústria, Comércio e Agropecuária, Rubens, Igor e Júlio, apresentem seus pareceres para apreciação do projeto em segundo turno. Parecer favorável. Favorável, presidente. Favorável. Favorável, presidente, nas duas comissões. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limita-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei ordinária 118 de 2023 em segunda discussão. Coloco o projeto de lei ordinária 118 de 2023 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei ordinária 118 de 2023 aprovado por 7 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção, em segundo turno. Informo os senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação da redação final nesta reunião. Consulto o plenário para passarmos à apreciação da redação final do projeto de lei ordinária 118 de 2023 nesta reunião. O plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloca a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei ordinário 118 de 2023 em apreciação em turno único. O regimento interno prevê no artigo 193 a leitura integral do texto pela secretária. O plenário dispensa a leitura? Fica dispensada a leitura. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, Júlio e Laura, apresente seu parecer para a votação do projeto em redação final. Favorável. 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 O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloca a redação final da proposição de lei em discussão única. Coloca a redação final da proposição de lei em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado. E quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declara a redação final da proposição originária do projeto de lei 118 de 2023 aprovada por 7 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em turno único. Informa os senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ou veto nos prazos da Lei Orgânica Municipal e do regimento interno. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação em conjunto das indicações, moções e requerimentos. Plenário concorda? Coloque em apreciação as indicações número 217, 218, 219 e as moções de aplauso 35, 36, 37, 38, 39 e 40 e os requerimentos de número 30 e 31 para discussão em turno único. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limita-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Caso algum vereador queira se manifestar sobre moções, indicações ou requerimentos, o momento é este. Senhor presidente, gostaria apenas de falar da indicação aí, número 217. Eu, a Laura e o Rubim, nós disponibilizamos um dinheiro para que os PSFs, né, ou seja, os consultórios odontológicos existentes nos PSF, possam estar melhorando aí a questão dos equipamentos para ser usado pelos nossos usuários. Então, Quintinos pediu que seja comprado, instalado lá na UBS nova um ar-condicionado, e a gente vem aí pedir à nossa secretária de saúde, Thalita, que usando esse recurso possa estar atendendo também o PSF de Quintinos, que lá está contido também o dentista que lá trabalha. Obrigado, vereador Vaz. Mais algum quer com o vereador? Vereador Sim, Rubens. presidente. Sobre a indicação número 217, faço das palavras do Vaz as minhas. E quero colocar a de número 218, porque
a questão aí de, né, colocar as placas, reformar novamente aqui a rodovia 74, a LMG, né, 743, que é de Trevo do Carmo a Quintino, onde as placas foram danificadas devido a algumas queimadas, caíram algumas, e também a poda do mato ao lado, tanto do lado direito da rodovia quanto do lado esquerdo, que está precisando muito, devido ao sol quente, chuvas, cresce muito, né? Só isso, presidente. Obrigado, vereador Rubens. Senhor presidente, Vereadora Laura com a palavra. vou falar brevemente também das moções. Gostaria de parabenizar a todos os autores, né, de todas as moções aqui. Destacar agora em relação ao setor cafeiro, né, Mariano Veloso, Ismael Andrade, assim como tantos outros em nossa cidade, consequentemente as escolas Júlio Couto, Gaspar Braz e Antônia Tanásio, porque esse mercado cafeiro a gente sabe que é destaque, traz desenvolvimento, e eu tenho a oportunidade de participar desse prêmio do Cerrado Mineiro. Eu estava lá no dia que teve essa premiação das escolas, né, que se destaca a Escola Atitude. A gente ficou muito feliz, Carmo do Paranaíba ali foi muito presente, a gente ficou até sem graça de tanto prêmio que a gente estava ganhando nesse dia lá, estava até engraçado. E também agradecer a Carmocera, a Carpec, as cooperativas aí que acolhem essas escolas e dá oportunidade para projetos ser referência. Eram muitas escolas concorrendo, né, dentro da região do Cerrado Mineiro, e Carmo do Paranaíba se destacou aí com 3 escolas. Aos nossos campeões aqui, o Patrick, o João Pedro e o Nicolas, né, como se diz, a gente sabe que o esporte é o caminho, né, o Patrick, a gente já viu, ele já esteve aqui uma vez, ele está aqui de novo, né? A gente tem que dar os parabéns, vocês estão no caminho certo, não perca essa essência, né? O karatê a gente vê que está no sangue de vocês, parabéns à escola, do Jô também. E assim, quando vocês estiverem grandes, nós vamos estar aqui continuando, parabenizando e lembrando essa história aí que vocês estão aí cultivando, né? E desde pequenininho, incentivando também outras crianças. Então, fico os parabéns para todos vocês, e vocês são exemplo, com certeza, para outras pessoas. Obrigada, senhor presidente. Vereador Dinei. Presidente, boa tarde, a qual eu cumprimento todos os companheiros, presidente, ao público presente. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E das minhas palavras eu faço, tipo, o Vaso, o Rubinho e a Laura, né, que vão ser todas incluídas não só, né, presidente? Todos os esportistas estão aqui, né, os meninos iniciando, parabéns a todos, parabéns a toda a família, pai, mãe, tias, aqueles que apoiam, os amigos, que é difícil, a gente sabe que a luta é difícil, mas o incentivo não pode faltar. O incentivo tem que vir das pessoas adultas que estão ao redor deles. Meus parabéns a todos que estão sendo manejados. Senhor presidente. Senhor presidente. Obrigado, Dinei. Com a palavra, vereador Júlio. Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem, todos presentes, boa noite. É uma satisfação grande estar votando vários projetos aqui de interesse público, de grande importância. Também as homenagens aos nossos atletas, né, que têm se destacado e dedicado ao esporte. Então, eu fico muito feliz de estar participando dessa homenagem, votando aí. Eu sei, eu acompanho sempre o trabalho de vocês, a luta de vocês. Então, parabéns. Obrigado, Júlio. Mais algum vereador? Igão. Boa tarde a todos, vereadores, boa tarde a todos presentes, boa tarde a todos que estão assistindo. Eu quero aqui deixar meus parabéns aqui para o Patrick, o João Pedro e para o Nicolas, os jovens atletas aqui da nossa cidade que estão levando o nome do Carmo cada vez mais distante. Isso para nós é uma honra, é um prazer estar votando essa moção. Que Deus abençoe vocês, continua brilhando vocês, esse caminho de vocês, e também, não só vocês, os pais também, que Deus abençoe, porque vocês que estão no dia a dia, e a gente sabe, eu mexo com o esporte, não é fácil se não tiver um apoio, principalmente da família, e parabéns, viu? Que Deus abençoe vocês. Obrigado, Igão. Mais algum vereador? Vereador Rodrigo. Boa tarde a todos. Também não poderia deixar de dar os parabéns, né, ao Patrick, João Pedro, Nicolas, e principalmente aos pais, né? Que os pais a gente sabe que se desdobra, né? Que
estão atrás aí acompanhando as crianças em todos os eventos. Então, meus parabéns a todos aí, tenho certeza que ainda vai aparecer muita criança aí nesses projetos e que vocês três sirvam de inspiração, como a Laura falou, para tantos outros aí. Meus parabéns. Obrigado, Rodrigo. Mais algum vereador? Então, para finalizar aqui, eu quero também parabenizar aí, agradecer aos colegas pelas moções, parabenizar os destaques aí do nosso café, como a vereadora Laura bem falou, o Carmo Paranaíba é uma referência, né, na produção de café, mas acima de tudo, na produção de café de qualidade. Então, a gente fica muito feliz de estar sempre podendo aplaudir os nossos destaques aqui. E vou ler aqui a justificativa da moção de aplauso 37 e a 38, que é sobre os nossos atletas. O carmense João Pedro de Queiroz Brandão é filho de Samuel da Silva Brandão e Rosaline Aparecida de Queiroz. Pratica o karatê desde os seus 5 anos, na Associação de Karatê Dojo, José Geraldo. João Pedro tem ao todo 8 medalhas conquistadas em vários campeonatos, dentre eles o Circuito Mineiro. Foi finalista por 2 vezes do Campeonato Mineiro, foi finalista em 7º lugar do Campeonato Brasileiro de Karatê em 2022 e em 5º lugar no ano de 2023. Sua última medalha conquistada foi o 3º lugar bronze em Goiânia, que deu a ele a vaga para a final do Campeonato Brasileiro em 2023, que aconteceu em novembro em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. A medalha conquistada por João Pedro é resultado de muito trabalho, disciplina e apoio de sua família. Diante do exposto, cabe a nós, representantes do povo carmense, aprovar nesta moção de aplauso como forma de homenagear e valorizar, aplaudir a grande conquista pelo esporte carmense. E o carmense Nicolas Benjamin Mariano Silva é filho de José Geraldo da Silva e Nilva Aparecida da Silva. Pratica karatê desde o ano de 2016 na Associação de Karatê Dojo José Geraldo, onde é faixa roxa. Nicolas tem ao todo 16 medalhas, sendo elas 4 de ouro, 3 de prata e 9 de bronze, conquistadas em vários campeonatos, dentre eles o Campeonato Mineiro de Karatê, etapa classificatória em Pinhuí e etapa final em Uberlândia. O Campeonato Brasileiro, etapa classificatória em Goiânia, segundo Circuito Mineiro de Karatê, e etapa final do Campeonato Brasileiro de Karatê em São Bernardo do Campo, em São Paulo, no ano de 2023. As medalhas conquistadas por Nicolas são resultado de muito trabalho, disciplina e apoio da família. Diante do exposto, cabe a nós carmenses, representantes do povo, a aprovar esta moção de aplauso como forma de homenagear, valorizar e aplaudir a grande conquista pelo esporte carmense. O carmense Patrick de Andrade Braga, filho de Ana Maria de Andrade Gomes Braga e Robert Silva Braga. Começou a treinar karatê no ano de 2018 na Associação de Karatê Dojo José Geraldo e já coleciona as seguintes conquistas como atleta. Primeiro lugar em competição de karatê no ano de 2019, 16 medalhas em competições de karatê, 2 troféus em competições de karatê. Durante o ano de 2023, Patrick ganhou ao todo 8 medalhas, 5 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. Ele também participou do Campeonato Brasileiro de Karatê, etapa Goiás, e conquistou a medalha de ouro na categoria Sub-14. Nascido em 2010/2011, 40 quilos. Colocando Carmo do Paranaíba em destaque no cenário do karatê brasileiro. Por fim, o objeto desta moção é que no segundo semestre deste ano, Patrick conseguiu o 3º lugar, a etapa final do Campeonato Brasileiro em São Bernardo do Campo, São Paulo. A medalha conquistada por Patrick é resultado de muito trabalho, disciplina e apoio da família. Diante do exposto, cabe a nós, representantes do povo carmense, aprovar esta moção de aplauso como forma de homenagear e valorizar, aplaudir a grande conquista pelo esporte carmense.
Então tá aí, eu li as justificativas, quero parabenizar os atletas, dizer muito obrigado que vocês estão destacando o nome de Carmo do Paranaíba através do esporte, que é uma coisa brilhante. E através do esporte, através dessas conquistas, nós podemos aqui também na Câmara trabalhar para melhorar os aportes, os apoios financeiros e demais apoios necessários para um atleta. Então, muito obrigado e parabéns. Coloco as indicações de número 217, 218, 219 e as moções de aplauso 35, 36, 37, 38, 39, 40 e os requerimentos 30 e 31 de 2023 em votação em turno único. Quem estiver a favor permaneça sentado, quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro as indicações de número 217, 218, 219 de 2023, as moções de aplauso 35, 36, 37, 38, 39 e 40 e os requerimentos de número 30 e 31 aprovados por 7 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em turno único. Informo aos senhores vereadores que as matérias serão encaminhadas ao Poder Executivo Municipal para conhecimento e tomada das medidas que entender cabíveis. Eu peço aos participantes que estão no plenário que permaneçam para a gente fazer o registro fotográfico. Mas nós já estamos encerrando a reunião, eu vou encerrar e a gente faz as fotos. Se algum vereador desejar fazer uso da palavra, o espaço está livre pelo prazo regimental. Senhor presidente. Vereador Vaz. Eu gostaria de agradecer a presença do Cabo Carlos aqui, representando nossa gloriosa e bicentenária Polícia Militar. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. E não poderia também deixar de agradecer, né, nossos atletas, o Patrick, o João Pedro, o Nicolas, as mães, os pais, as irmãs, irmãos, né, as escolas Dr. Júlio do Couto, Atanásio dos Santos, professor Gaspar Braz de Araújo, que estão, né, sendo homenageados aqui nesta data e, com certeza, elevando ainda mais o nome da nossa Carmo do Paranaíba. Então, agradecer a todos por esse desempenho, nossos atletas aí, e que continue firme e forte, levando o nome de Carmo do Paranaíba longe, não só aqui na região, mas em todo o Brasil. Parabéns para vocês, muita força, fé e confiança que vocês estão no caminho certo. Obrigado. Senhor presidente. Obrigado, Vaz. Com a palavra, o vereador Júlio. É só esclarecer aqui a importância dessa lei que foi aprovada hoje, onde reconhece as comunidades rurais como rurais, porque nós passamos por um episódio aqui interessante de algumas comunidades não ter documentos que demonstrem e provem que elas são rurais. Então, na hora de fazer convênio com o governo estadual, federal, poderia prejudicar. Então, essa lei aprovada vai ajudar. E eu destaco aqui que já tem um convênio assinado com a Caixa, com valor de recursos, para recapear o asfalto da comunidade de Água Limpa. E essa lei vai ajudar que esse contrato seja cumprido. É uma emenda que a gente conseguiu com o deputado Cristiano Silveira. Obrigado, vereador Júlio. Mais algum vereador? Então, solicita a secretária que faça chamada nominal final. Faça chamada nominal final. Enivaldo Pereira da Silva, ausência justificada. Igor Jordano Ribeiro Silva. Presente. João Vaz de Oliveira. Júlio César Moraes Gontijo. Presente. Laura Luiz Oliveira Melo Vacaro, presente. Luiz Ricardo de Oliveira Dias. Mayra Betânia Braz de Queiroz. Múcio Moreira. Presente. Rodrigo Alves dos Santos. Presente. Rubens Donizete de Araújo. Presente. Voldinei Cunha Mendes. Presente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão extraordinária às 18h27. Obrigado a todos e boa noite. Agora eu convido os atletas e os familiares para vir aqui na frente para a gente registrar.